Então a gente vai começar a ver métodos para resolver sistemas de equações. A diferença para o que a gente estava estudando no módulo anterior é que agora, em vez de resolver uma equação, a gente vai passar a resolver uma série de equações, todas ao mesmo tempo, com uma dependendo da outra. Bom, sistema não é uma coisa nova para ninguém, todo mundo já viu sistemas. E quando a gente fala de sistemas em métodos numéricos, a gente tem duas formas de resolver: métodos diretos e métodos iterativos. Em métodos diretos, a gente faz uma série de passos lógicos e esses passos lógicos vão nos dar a resolução exata do sistema. Eles, em geral, são mais pesados, mais difíceis de rodar, principalmente para sistemas muito grandes, porque quando a gente está trabalhando computacionalmente, nada impede que a gente resolva um sistema 1.000 equações, 1.000 incógnitas, 10.000 equações, 10.000 incógnitas, ou 1 milhão de equações, 1 milhão de incógnitas. Mas, para a gente começar, vamos começar do mais simples possível. Vamos começar lá do começo. Vamos criar aqui um sistema e vamos ver como que a gente resolve ele. Porque vocês já resolveram sistemas de uma equação, uma incógnita, duas equações, duas incógnitas. Mas vamos começar simples. Simples, simples, simples. Vamos pensar nesse sistema aqui. x1 mais x2 igual a 3. Então a gente tem duas incógnitas e uma equação por enquanto. Vamos colocar mais uma equação, mas vamos deixar ela super simples. 0 vezes x1 mais x2 igual a 2. Como que a gente resolve essa equação? Bom, a primeira coisa é que a gente vê que isso aqui ele não está ajudando em nada a gente, né? Então a gente pode deletar. Esse mais aqui também não está ajudando em muita coisa não. Então vai embora. Então a gente tem um sistema x1 mais x2 igual a 3 e x2 igual a 2. Bom, se a gente sabe que x2 é igual a 2, por que a gente não substitui o x2 aqui dentro e aí a gente passa a ter x1 igual a 2 mais 3, que a gente consegue resolver. 2 mais 3, x1 igual a 2, desculpa, falei bem errado, né? x1 mais 2 igual a 3. Se a gente isolar, a gente sabe que x1 é igual a 1. Então, se a gente tiver um sistema onde a gente tem uma equação e duas incógnitas e mais uma equação e uma incógnita, é um sistema super simples de resolver, né? Nesse caso, a solução do meu sistema ela é que x2 é igual a 2 e que x1 é igual a 3 menos 2, fazendo isso daqui e passando o x2 para o outro lado subtraindo. Então, x1 é igual a 1. Então temos a nossa solução do nosso sistema. Isso daqui e isso daqui. Tudo bem? Então, vamos deixar um pouquinho mais complicado o nosso sistema agora. Vamos passar para o sistema onde a gente tem x1 mais x2 igual a 3. Tudo bem? Só que agora, em vez da gente ter uma variável sozinha aqui embaixo, a gente vai colocar as duas variáveis. 2 vezes x1 mais x2 igual a 4. Bom, a gente tem um sistema de duas equações e duas incógnitas. Vocês sabem que um sistema de duas equações e duas incógnitas ele pode ser resolvido. Como vocês resolveriam esse sistema? Existe uma série de métodos. Um método bem simples que todo mundo sabe e geralmente usa para sistemas assim é tentar eliminar um dos elementos aqui, né? Poderia falar, bom, você multiplica essa linha aqui por menos 1 e soma com a linha de cima. Ou seja, você faz uma operação que matematicamente seria mais ou menos assim. A linha 2 vai receber a linha 2
vezes menos 1 mais a linha 1. Bom, ficou um pouco complicado, né? Falando assim. Então, a linha 2, né, ela vai passar a ser igual, né? Ela não vai receber. Ela vai passar a ser igual a linha 2 vezes menos 1 mais a linha 1. Então, vamos ver. Vamos tirar isso aqui. E vamos fazer igual a gente faz vezes... Bom, colocar um x aqui de vezes não vai dar certo. Vamos pôr um pontinho. Vezes menos 1. Então, vamos fazer a linha 2 vezes menos 1. Então, nosso sistema, eu vou colocar aqui, igual se fosse aquelas notações que a gente usa no começo da graduação, no ensino médio, depois a gente vai melhorando para uma notação mais já de nível superior, que a gente vai passar a programar com ela. Mas, por enquanto, vamos nessa notação mais simples. Então, nesse nosso sistema aqui, se a gente fizer esse procedimento, a linha 1 a gente não mudou nada. x1 mais x2 igual a 3. Tudo bem? Agora, a linha 2, ela recebeu menos 1 vezes a linha 2. Então, ela passa a ser menos 2x1 menos x2 igual a menos 4. Tudo bem? E aí, a gente soma essas duas linhas. A gente soma essa com essa. Então, a gente vai ter x1 menos 2x1 vai dar menos x1. x2 menos x2 dá 0. E 3 menos 4 dá menos 1. Ou seja, a gente chega que x1 é igual a 1. Tudo bem? E se a gente sabe que x1 é igual a 1, a gente pode voltar aqui em cima, substituir nessa equação aqui, e a gente acha o valor de x2. Nossa, que dificuldade de fazer um risco bonito. Tudo bem? Se a gente voltar nessa linha aqui, 1 mais x2 igual a 3. Logo, x2 igual a 2. Beleza, nenhuma novidade até aqui. Mas a gente poderia ter resolvido isso de outra forma. Ó. De outra forma, daria certo também. Vamos lá, vamos apagar essa parte aqui. E só ver outra forma que a gente poderia resolver. Em vez da gente trabalhar com o x2, a gente poderia eliminar o x1, não poderia? É possível eliminar o x1. Se a gente quiser eliminar o x1, a gente pode multiplicar, né, a linha 2 por menos meio. Se eu fizer a linha 2 vezes menos 1 sobre 2, o que vai acontecer? Vamos pensar aqui. A linha 1 eu não alterei nada. Então, ela vai ser x1 mais x2 igual a 3. E a linha 2 ela vai passar a ser menos x1, porque menos meio vezes 2 dá menos 1. Então, menos x1 mais... mais não, né? Menos, porque meio vezes 1 dá meio, menos meio vezes 1 dá menos meio, menos 1 sobre 2 x2 igual a menos 2, porque menos meio vezes 4 dá menos 2. E aí, se a gente fizer a soma dessas duas equações aqui, a gente vê que x1 menos x1 dá 0, x1... Aqui eu esqueci de colocar os índices, né? Em tudo. x2 menos meio x2 vai dar mais meio x2. E 3 menos 2 dá 1. Ou seja, a gente até poderia reescrever nosso sistema da seguinte forma. Nosso sistema final, ele é x1 mais x2 igual a 3 e, pegando aqui embaixo o resultado da nossa soma, meio x2
igual a 1. Esse aqui é o nosso sistema, certo? E esse sistema aqui é equivalente a esse sistema aqui e tem a mesma solução. E a gente consegue resolver esse sistema aqui instantaneamente. Concordam comigo? Como que a gente resolve? A gente pode resolver de baixo para cima, né? A gente pega já instantaneamente que x2 é igual, passo 2 multiplicando 2 vezes 1, 2. Tendo 2 vezes 1, tendo x2 igual a 2, a gente vem aqui em cima, a gente sabe que x2 vale 2, e a gente consegue resolver aqui em cima. x1 vale 1. Tudo bem? Agora, vamos deixar esse sistema um pouco mais complexo, mas bem fácil ainda. Não esse sistema, vamos deixar mais complexo ainda. Vamos colocar um sistema 3 por 3, desculpa. 3 equações, 3 incógnitas. Então, x1 mais x2 mais x3 igual a 6. x2 mais x3 igual a 5. E x3 igual a 3. Eu estou omitindo, mas na verdade eu tenho 0 vezes x1 mais x2. E aqui na linha de baixo, 0 vezes x1 mais 0 vezes x2, né? Faz parte do sistema. Esse meu vezes aqui está feio, mas é um vezes, tá bom? Estou omitindo essa parte do sistema, mas ele faz parte do sistema. Agora, esse sistema aqui, ele tem resolução imediata? Ele tem. A gente pode resolver ele de baixo para cima, de forma bem simples. Se a gente resolver ele de baixo para cima, a gente vai ter aqui x3 igual a 3, x2 é igual... Bom, vamos colocar isso aqui em cima. Isso aqui vale 3, porque a gente acabou de resolver. 3x2 mais 3 igual a 5, logo x2 igual a 2. E aí a gente continua, já resolvendo x2, continuamos indo para cima e resolvendo. x1 vai ser igual, x2 vale 2, x3 vale 3, então x1 mais 2 mais 3 igual a 6. Logo, x1 igual a 1. Essa é a resolução do nosso sistema. Agora, se o nosso sistema não tivesse nessa forma aqui, onde esses valores aqui eu não tenho ele, a gente pode tentar fazer o mesmo procedimento que a gente fez na etapa anterior, vocês não concordam? A gente não eliminou esse elemento na etapa anterior, daquela forma que a gente sabe resolver esse sistema, a gente não elimina esse elemento aqui e fica sem ele? Bom, se a gente consegue eliminar 1, por que a gente não consegue eliminar 2? Bom, vamos tentar. Vamos apagar tudo. E vamos tentar mais uma vez. Vamos colocar o mesmo sistema. x1 mais x2 mais x3 igual a 6. Agora, para não zerar, vamos lá. Vamos colocar 2x1 mais x2 mais x3. Agora eu tenho que lembrar, né? Aqui dá 2 mais 2, 4, mais dá 7. Obviamente, porque é só um... E vamos colocar aqui, a gente vai manter simples esse nosso primeiro sistema, tá? 3x1 mais 2x2 mais x3 igual, aqui vai dar 3, aqui vai dar 4, dá 7, igual a 10. É isso? Se não for, também vai dar um resultado do sistema. Sempre dá um resultado. Então, beleza, temos nosso sistema aqui. Como que a gente faz para zerar os termos de forma que fique bem fácil de resolver?
agora que é um 3 por 3? Fica um pouco mais difícil, né? Só que ainda é possível. A gente pode fazer duas etapas de eliminação aqui. Porque vocês não concordam que eu consigo eliminar pelo menos esse primeiro elemento dessa linha aqui e esse primeiro elemento dessa linha aqui? Como que eu posso fazer isso? Pensa como a gente fazia antes. A gente falava, pegar o exemplo quando a gente tinha duas linhas. A gente falava que a linha 2, ela recebia a linha 2 vezes um multiplicador menos a linha 1. Não era isso? Não era basicamente isso que a gente fazia? Ou a gente poderia mudar também. A gente poderia falar que a linha 2 recebia ela mesmo menos um multiplicador vezes a linha 1. Tudo bem? Pense um pouquinho. A gente não fazia basicamente isso? A linha 2 recebe a linha 2 vezes um multiplicador menos a linha 1. Ou a linha 2 vezes um multiplicador menos a linha 1. A gente fazia isso. Então vamos pensar aqui agora como que a gente pode tentar zerar pelo menos a primeira coluna ali. A gente quer zerar pelo menos esses dois elementos aqui. Bom, vamos manter a linha 1 intacta. Essa linha 1 é importante para nós. Vamos tentar manter a linha 1 intacta. Então a gente vai deixar ela como nossa linha, como nossa base. A linha 1 está aqui, ó, intacta. Então vamos pensar como que a gente pode eliminar a linha 2. Bom, não quero eliminar a linha 2, mas quero eliminar pelo menos esses elementos. O que eu posso fazer com x1 e com 2x1 que eu consiga zerar isso? Bom, se eu fazer essa operação, a linha 2 recebe a linha 2 menos 2 vezes x1, ou na verdade 2 vezes a linha 1, né? Tá eliminado? Tá, porque ó, vocês concordam comigo? Eu posso multiplicar essa linha aqui inteira por 2, não posso? Posso multiplicar essa linha inteira por 2, a igualdade ainda é válida. E eu posso somar ela na linha 2, não posso? Se eu somar ela na linha 2, eu vou ter uma equação cuja igualdade ainda é válida, eu não estou desrespeitando nada da matemática. Se eu multiplicar tudo isso aqui por 2, a igualdade é verdadeira, ó. 2x1 mais 2x2 mais 2x3 igual a 12. Não estou desrespeitando a matemática. Então, se eu fizer essa operação que eu estou colocando aqui, no que eu vou chegar? Bom, eu não quero alterar a minha linha 1, tudo bem? A minha linha 1 ela vai ficar intacta. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Tá, não deu certo, mas tudo bem. Então, minha linha 1 ela vai ficar intacta. x1 mais x2 mais x3 igual a 6. Agora, minha linha 2, eu vou conseguir eliminar um pedaço dela. Minha linha 2 ela vai receber ela mesmo menos 2 vezes a linha 1. 2 vezes a linha 1 vai dar 2x1 mais 2x2 mais 2x3 igual a 12. Ou posso colocar tudo negativo também, né? Mas vamos lá. Se eu subtrair isso daqui disso aqui, o que que acontece? 0x1, porque eu vou estar 2x1 menos 2x1 dá 0. 2x2 menos x2, na verdade, x2 menos 2x2, certo? x2 menos 2x2 menos x2. E aí, x3 menos 2x3 menos x3. E continuando, 7 menos 12, 5. Bom, a gente basicamente
eliminou esse termo aqui, não? Bom, continuando. Com o mesmo procedimento eu não consigo eliminar a linha 3? Vamos lá. Se eu fizer assim, que a linha 3 recebe a linha 3 menos, só que agora tem 3 vezes aqui, né? Eu não quero eliminar a linha toda, eu quero eliminar só o primeiro elemento. Então, menos 3 vezes a linha 1. A linha 3 recebe a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Vamos lá, se a gente fizer isso aqui, o que vai acontecer? Bom, primeira coisa, se eu pegar aqui 3 vezes a linha 1, dá 3x1 mais 3x2 mais 3x3 igual a 18. Tudo bem? Tudo certo? Então vamos lá. A linha 3 recebe a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. 3 vezes a linha 1 está aqui. Então, 3 menos 3, 0x1. 2 menos 3, x2, né? Menos x2. x3 menos 3x3 menos 2x3 igual 10 menos 18 menos 8. Aqui em cima era menos 5, né? Então, agora eu consegui eliminar isso aqui também, não consegui? Está eliminado. E ó, consegui eliminar a primeira linha. Está ficando parecido com aquele sistema que a gente resolveu logo antes desse, né? Bom, se eu conseguir eliminar essa linha aqui, ou esses dois primeiros elementos dessa linha, eu não consigo fazer a mesma coisa, continuar meu procedimento e eliminar esse elemento aqui? Aí eu vou chegar naquela matriz que ela tem resolução direta. Naquele sistema que tem resolução direta. E se a gente pensar, é algo até muito fácil, né, eliminar isso aqui. Eu poderia fazer o seguinte procedimento. A linha 3 recebe a linha 3 menos, eu poderia falar mais a linha 2, né? Mas para padronizar, menos 1 vezes a linha 2. Certo? Ou seja, a linha 3 mais a linha 2. Então, eu somo a linha 2. Então, como que ficaria o meu sistema? Vou repetir aqui, tudo bem? Então, isso aqui, ele vai se manter. Eu não quero alterar esses aqui, esses elementos. Espera aí que eu tenho que selecionar. Esses elementos aqui, eu não quero alterar eles. Esses elementos aqui, eles vão continuar. Então, vamos copiar isso aqui. Tem que ser com o mouse. E vamos... aqui? Vou lá. Não está dando muito certo minhas tentativas de usar. Mas tudo bem, a gente está se aprimorando juntos, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui não vai mudar, não vai alterar. Só que aqui embaixo, vamos lá. x2 menos x2 mais x2, porque a gente inverteu o sinal da linha 2, vai dar 0x2, certo? Menos 2x2 menos 2x3 mais x3 vai dar quanto? Menos x3, certo? Igual menos 8 mais 5 vai dar menos 3. E aí, a gente conseguiu eliminar esse termo aqui.
esse termo não existe mais. E olha o sistema que a gente chegou. Não é um sistema que a gente consegue fazer uma resolução direta. Desse sistema aqui, ó, o que a gente tira? Já da primeira linha, menos x3 igual a menos 3. x3 igual a 3. O que a gente tira da segunda linha? Vamos colocar aqui, agora a gente já achou x3. x2 menos x3 igual a menos 5. Só que x3 vale 3. Então, menos x2 menos 3 igual a menos 5. Logo, x2 igual a 2. E voltando aqui em cima, x2 vale 2. Vamos pôr uma outra cor aqui para ficar fácil de ver. x2 vale 2, x3 vale 3. x1 mais 2 mais 3 igual a 6. Logo, x1 igual a 3. E esse é o resultado do nosso sistema. Agora, vamos pensar um pouco, vamos refletir no que a gente fez aqui. Não é uma sequência de passos lógicos? A gente não está fazendo uma sequência de passos lógicos? E pensa um pouquinho, se nosso sistema fosse 4x4, dava para aplicar o mesmo método? Dava. Se fosse 5x5, dava para aplicar o mesmo método? Dava, a gente só ia ter mais etapas de eliminação. Se fosse 1000x1000, daria para aplicar o mesmo método? Daria, a gente só teria mais etapas de eliminação. O que isso está parecendo? Está parecendo algo que, apesar de difícil da gente fazer, é fácil para o computador fazer. É uma sequência de passos lógicos que o computador pode utilizar. Esse método aqui se chama método da eliminação de Gauss e na próxima aula a gente vai ver ele de forma um pouquinho mais formal. Beleza?